Senhoras e senhores, com um convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido, idolatrado, salve, Érico Pérez. É muito criativo esse rapaz, né? Eu sei. Da onde que tu... da onde que tu tirou essa, Luciano? Conta. Isso eu já não sei. Aí complicou? Isso é de algum lugar desse imenso vazio que é a minha cabeça. Tava Muito lá em algum boa. cantinho. E tu puxou. Tava lá em algum cantinho. Então tá bom. Por favor, então, Luciano, sem mais delongas, Tá bem. apresente o nosso Tá bem, convidado. tudo bem. Calma, Érico, calma. Chegaremos lá. Sem pressa. Nosso convidado, ele é formado em Tecnologia da Informação pela UTF-PR, mas ele é o fundador de um dos sites de informação musical e cultural mais importantes do Brasil e do mundo, que é o Tenho Mais Discos Que Amigos. Nós estamos falando do esposo da Aline, do pai do Arthur, nosso querido Tony Ajax. Seja bem-vindo, Tony. Que maravilhoso esse freestyle, cara. Você não tá lendo absolutamente nada e Tu se me viu? apresentou. Como Não. apresentador de podcast, eu invejei. O bicho é um talento, né, cara? Muito Não. obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Sou tudo isso aí. Obrigado, um dos sites mais importantes do mundo. Estamos tentando. No Brasil, a gente já tá ali. Obrigado pelo convite, gente. Vai ser ótimo. Não, vamos lá, vamos lá. Falar em casa, estou em casa em Francisco Beltrão e apesar de muita gente achar que não. Sempre me perguntam onde eu moro em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai querer saber dessa adaptação sua a Ter Francisco se tornado Beltrão, um beltronense, né? Aham. Nem vem querer dizer que é beltronense raiz, porque daí também não vai colar. Aí não, né? Aí não. Eu não tenho essa ambição, Essa pretensão. Essa pretensão, não. Eu respeito as origens. Eu não nutro um ódio por uma certa cidade aqui ao lado, por exemplo. Nem a gente. Não, estamos... Não. Não, a gente, nessa Não estamos brincadeira nessa. a gente nem entra. Muito E bem, aí? vamos então ao nosso protocolo de... Vamos lá, patrocinadores. Uhum. Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos mais, eu diria, mais importantes dessa cidade, já que usamos essa palavra antes, né? Mas de fato um estabelecimento Muito reconhecido, muito né? reconhecido, onde a gente se sente muito bem, onde o atendimento é muito bom, onde os produtos são de muita qualidade E leva um selo, e né? leva aquele famoso selo, o selo de qualidade da família Ruaro. Muito bom. Meriz Hospitalar, a empresa da Nick e do Eduardo. Uma empresa que tem crescido muito aqui na cidade, sempre muito lembrados pela sua responsabilidade, né? Exatamente, os convidados da área de saúde que vêm aqui sempre Falam destacam muito isso, né? bem Que é uma deles, empresa né? muito responsável. Exatamente. Quem mais? Inovata Ambiente, a empresa de ambiente do Gelson e do Fernando, uma empresa que tem um showroom formidável, né? Invejável. Quem visita o showroom da Inovata fica apaixonado. Mas a Inovata também é reconhecida pelo seu pós-venda, né? Os clientes da Inovata sempre falam que o pós-venda é muito diferenciado. Quem mais? Quem mais? Agora é sua vez. Minha vez, olha só. Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. Exatamente. Eu não sei como é que eles não acataram ainda esse negócio que a gente... Eu não sei como é que não tem outdoors pela cidade com esse slogan que nós criado, criamos. assim, depois de muitas horas de elaboração. Depois Ficou de muitos fantástico, brainstorms, né? Mas é aí. Brainstorm. A gente tem uma paixão por esses termos. Depois a gente chega A gente lá. pode chegar lá, né? Eu amo o mercado publicitário. Feedback, brainstorm, CEO, Call. call é ótimo. Mas é, né? Baita internet aí. Agora eu tenho ela em 2 estabelecimentos. Fantástica internet. Exatamente. A gente brinca que essa leva o selo Érico Pérez de qualidade. Boa. Que é um selo chato de se... Um selo difícil de obter. O rapazinho é chato. Tá? Tem os meus chatices aí, mas a internet chatinho. é boa, vai bem. Quem mais? Vinoteca Vinho e Prosa, a empresa do Doug, da Sá, que Exatamente. sempre tem um recadinho aí pra gente, Vamos que lá, a gente então. vai ver agora. Oi, pessoal, eu sou a Sá, da Vinoteca Vinho e Prosa. Se assim como nós, você é fã de cuca com salame e vinho, aproveita que tem o cupom especial para quem é ouvinte desse podcast. Vou colocar aqui na tela e você corre para o site fazer as suas compras. Muito bem. Muito bem. Vou usar esse cupom, hein? Isso aí. Vinotec me abasteceu muito na pandemia. Muito bom.
Muito, muito. Não, eles são bons mesmo. Não, mas você sai muito Precisou bem. de indicação de vinho, de presente, ou para você tomar. Uhum. Inclusive, já experimentou lá o presente que eu te dei? Não, ainda não. Quando experimentar, tu me disse se eles acertaram, então, porque foi dica lá. Eu confio, porque é um presente que eu já dei para outras pessoas. Então tá nem- tudo certo, né? Então talvez tu já tenha até experimentado. Não dei o que você me deu, mas eu já havia comprado daquele Ah, tá, pra então tá bem, então dar tá de bem. presente. Mas então, pessoal, vamos pedir pro pessoal aí se inscrever no canal, então, curtir, compartilhar, enfim, aquela coisa toda que Isso aí, ajuda aí o nosso... muito bom. Precisamos. E nos seguir nas redes também, na rede, né? No Instagram. Isso aí, Cuca com Salame. Vamos então dar lá. início à nossa conversa. Tony, a gente sempre começa com uma pergunta que não é tão simples assim. É um pedido para que você se descreva. Deixa um pouquinho de lado a parte profissional, e isso vai ser muito difícil, né? É. Porque simplesmente se entrelaça muito, mas enfim. Quem é Tony AX? Uau. Assim, logo de cara. De cara, assim, Nesse Sem- frio, sem sem esquentar. anestesia. Sem esquentar. Sem- sem aquecimento. Sem algum. preliminares. Cara, de fato, o Tenho Mais Disco que Amigos ocupa 15 anos da minha vida já, então, tentando deixar isso de lado, eu preciso ir a um bom período atrás dar da uma minha viajadinha vida. no É, Aham. mas eu acho, cara, eu sou uma pessoa apaixonada por música, primeiro de tudo, por artes, na real. Assim, Uhum. música é uma das coisas que eu consumo, que eu mais consumo. Aham. Eu acredito muito que música transforma vidas, assim, e mudou a minha para sempre, mudou a de muitos artistas que eu conheço, de muitos fãs de música que eu conheço. Eu acho que ela tem efeitos terapêuticos e sociais muito importantes. Uhum. E sou uma pessoa que eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, que eu faço até hoje, eu sempre me guiei por curiosidade e estudo, assim, tipo... Então, quando eu fui criar o site, você falou que eu sou formado em tecnologia da informação, apesar de ainda bem não praticar e não atuar há 15 anos, mas me ajudou muito, porque eu criei um site, eu fiz eu sabia qual era a melhor plataforma para se usar, que eu uso até hoje. Eu tive que estudar um monte de coisa, aliado a quando, por exemplo, eu ouvia meus CDs lá atrás, quando eu era moleque, eu pegava o encarte e olhava, nossa, o produtor desse disco é isso aqui. E aí eu chegava para meus amigos na escola e eles falavam, cara, o que você tá falando? Eu conheço o guitarrista. Mixagem e masterização no estúdio tal. Ele, cara... Quer saber Não, disso, Tony? cara. Na MTV, que passava aqueles créditos no começo do clipe e no fim do clipe. Eu ficava olhando o diretor, olhava o nome do disco, olhava, né? E tudo, assim, tudo que eu sempre fiz na minha vida e faço até hoje, muita curiosidade, assim. Ouço falar de uma cidade nova, pego o celular, abro o Google Maps e já vou pro Street View e fico meia hora viajando na cidade, sabe? E eu acho que isso me ajudou muito sempre, assim. Sempre fui muito feliz nas coisas que eu fiz, porque eu sabia o que eu estava fazendo. E também me ajudou a não ir para lugares que eu não me dava bem, né? Ah, sim. Quando eu fiz a faculdade, por exemplo, eu logo, apesar de completá-la, eu percebi que não era isso que eu queria fazer da minha vida e que eram coisas que eu não compreendia. E tudo bem, não preciso saber de tudo, né? Aham. Então... E aí começa a história do Tem Mais Discos. Muito bem. Mas Mas a gente quer saber do antes mesmo. Vamos pro basicão, então vamos facilitar essa pergunta. Onde é que você nasceu? Você tem irmãos? Como Eu é que nasci, foi? eu Como é nasci que em foi Cascavel, mas eu tenho pouquíssima, assim, a relação com Cascavel é de parentes, né? Eu não tenho lembranças em Cascavel porque eu tinha menos de um ano quando minha família saiu de lá. E foi para Curitiba. E aí a gente morou um bom tempo em Curitiba e depois, no começo da minha adolescência, minha família foi para Foz do Iguaçu. Aí Foz do Iguaçu é onde eu tenho minhas memórias mesmo, assim, de ir na loja de disco comprar CD, de ir em show. Eu tinha banda, de tocar, enfim. Fiquei em Foz, sei lá, dos 8 aos 17, talvez. Então, Foz do Iguaçu é a cidade que me formou, assim. Certo. Antes A maioria de eu- das lembranças estão lá. E aí fui para Curitiba cursar Tecnologia da Informação na UTFPR, que era Cefet ainda quando eu entrei. Eu fiz vestibular para Cefet e para UFPR, passei nos dois. E por preguiça,
Porque a UTFPR era só atravessar a rua de onde eu aluguei meu apartamento, ir para a UFPR. Eu precisava pegar 2 ônibus, eu escolhi a UTFPR. Foi uma escolha, Sabiamente, né? uma escolha muito técnica. Não, assim. eu acho que esse argumento técnico também me pegaria, Tony. Eu acredito que também sim, né? acho que privilegiaria A vantagem de essa grade. acordar às 7h15 ou imagina. 5h30 da manhã, Né? Tenha isso. não melhora seu desempenho escolar? Nossa. Melhora. Melhora E o humor aí- também, né? Melhora Muitas o coisas humor. melhoram aí. E concluí o curso de Tecnologia da Informação lá na UTFPR e já saí de lá, eu saí de lá trabalhando numa empresa de telecomunicação enorme, que enfim, atinge o Brasil inteiro. Aham. E só que era uma demanda muito, 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 muito estressante, nível, sei lá, aconteceu alguma coisa, 2 da manhã, sai de casa e vai correndo lá ver o que é. Manutenção programada é das 2 às 5. E aí de você se não terminar até às 5, porque às 6 já começa a entrar todo mundo e querer usar a internet. Nossa. E isso teve um peso muito grande em mim, assim. Uma coisa que eu já falei 1000 vezes, não tenho problema em falar, aliás, eu acho ótimo falar. Comecei a ter sérios problemas de saúde mental, assim, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? E não podia tocar o telefone, que eu já achava que estava caindo o mundo e eu ia que correr e fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar na minha vida, assim, né? Pensar, pô, eu tenho 23 anos de idade, tô trabalhando num horário maluco com uma coisa que eu nem me vejo fazendo lá na frente e vai continuar assim? Vai ser assim o resto da vida? Como é que é, né? E aí eu procurei ajuda médica, lógico, importantíssimo, mas eu entendi que não era só ajuda médica, eu precisava mudar de vida, podia Sim, ter sim. melhor médico. Tinha que resolver a causa, né? Tinha que resolver a causa, você sabe bem disso, né? Uhum. Então, eu cheguei até um passo anterior, que foi mudar para Florianópolis, que é uma cidade que eu conhecia praticamente ninguém, mas foi uma oportunidade ali, e aí eu tava muito naquela coisa de todos os meus problemas estão aqui em Curitiba, e não era, né? Tava na minha casa, na minha cabeça. Sim. Não E existe aí- cura geográfica. Não né? existe Sim. cura geográfica, eu achei que tinha. E aí fui para Florianópolis, e lá eu até consegui um emprego muito legal, assim, pô, meu ex-chefe era incrível, tocava baixo numa banda de rock, engenheiro, era uma empresa de engenharia, e aí eu fui trabalhar com programação para máquinas de usinas hidrelétricas e tal. E era incrível, era das 8 às 6, segunda a sexta, um salário legal, Uhum. mas novamente eu me peguei olhando pro relógio todo dia. Putz, ainda é 10 da manhã, ainda é 11 da manhã, ainda é 5 da tarde. Nossa, que legal, chegou sexta-feira. Aí domingo à noite eu já tava, meu Deus do céu, segunda de manhã. E eu sei que isso é uma questão recorrente para todo mundo, tá? Hoje eu tenho também um pouco desse sentimento, mesmo estando não tenho mais discos e tal. Mas era muito frustrante eu ter esse tipo de sentimento tão novo, uma coisa que eu não queria fazer o resto da vida. né? Uhum. E aí foi justamente quando eu falei, tá, deixa eu ver lá atrás o que eu fazia que eu achava incrível fazer. Música. Escrever sobre música. Não ter uma banda. Não ser um rockstar. Longe disso. Se bem que se desse para conciliar, não seria o problema, né? Não sei. Eu não sei se eu queria ser um rockstar. Eu acho que eu prefiro escrever e ficar atrás da tela. Os bastidores tranquilamente, aparecer em vídeo de vez em quando, apresentar programa, entrevistar pessoas. Aham. Depois a gente vai falar, mas já entrevistei pessoas incríveis, ídolos meus. Já tive a oportunidade de me frustrar muito com ídolos meus que eu conversei. Sim, sim. Então não sei se eu queria ser. Mas aí eu comecei. E comecei com um blog. O nome era em inglês ainda, porque eu tinha minha banda era nome em inglês, as músicas em inglês. Aí era I Have More Records Than Friends, era o nome do blog. Ah, tá. E aí em um mês eu tive muito acesso. Eu falei, caramba, algo está acontecendo aqui. Aham. Aí eu falei, deixa eu trocar esse nome para português. Aham. E eu falava sobre disco só, disco de vinil. Uhum. Porque é bem a época que tava voltando, assim, né? Você pega o gráfico da indústria ali, 2009, 2010, o vinil faz assim, né? E tu entrava ali como um crítico, Tony. Tu pegava o disco e fazia uma análise. fazia Cara, uma... não. Eu sempre tive vontade de ser o cara que mostrava a mixtape, assim. Que hoje monta a playlist. Eu nunca quis falar, isso aqui é nota 10, isso aqui é nota 7, isso aqui é nota Entendi. 0. Às vezes que isso aconteceu, se você entrar na aba resenhas lá do site, você vai ver que tem pouquíssimas. Tá. Porque eu sempre quis ser a pessoa que, isso está rolando.
Tu queria mostrar. Existe uma cena nova muito legal. Você colocava na vitrine. O que eu não achava tão legal, eu mostrava. Eu simplesmente, cara, isso aqui não é tão legal, tá meio, não tá maduro ainda, enfim. Então, no começo, eu botava meus discos de vinil no chão, assim, porque tinha um piso bonito, fundo branco, e tirava fotos e descrevia o disco. Capa dura, vinil colorido, etc. Mas isso durou pouco tempo. Apesar de ter muito interesse, as pessoas acessarem o site por causa disso, eu percebi que havia um interesse ainda maior em saber de coisas que ninguém falava. Ninguém estava falando sobre bandas que hoje se chama de midstream, que é o cara que não é gigante para estar no mainstream e não é minúsculo para estar no underground, né? Então a gente tinha, sei lá, muitos portais no Brasil, o Terra, o UOL, o Globo, a parte de música desses portais, mas que só falava de coisas muito grandes. Sim. E a gente tinha uns veículos muito nichados. Só fala de rap, só fala de punk, só fala de metal. E eu falei, cara, eu quero falar de tudo. E aí o nome ajudava, né? Porque o nome não fala de nada. Não é rap alguma coisa, não é metal alguma coisa, não é... Sim. E aí eu falei, putz, acho que o nome é legal, engraçadinho e genérico o suficiente pra eu falar de qualquer coisa. O nome foi uma grande sacana. Pois é. E aí, de onde que surgiu o nome? Não sei. Só veio. Você falou no começo ali da sua... Como é que é? De algum O lugar Vazio da sua de algum cabeça. canto do imenso vazio que é a minha cabeça. Um belo dia veio, e aí eu fiz. E veio em inglês, inclusive, né? E aí depois eu traduzi. E era engraçado, eu botava no MSN, assim, embaixo do nick, tem uma Disque Amigos, as pessoas diziam, cara, você tá bem? Você precisando de ajuda, Você né? Você quer um abraço? Não, a pergunta era Tá assim, tudo certo. quantos discos você tem, Tony? Então, isso rola até hoje, né? Isso rola até hoje. Aí sempre o papo, depende. Se for no Facebook, no Instagram, é tanto, tá? Se contar o Spotify. Mas, sei lá, eu não sei se... Acho que a maioria das pessoas que você perguntar de onde veio o nome de banda e tal, as pessoas vão meio que apareceu e era isso, né? Às vezes é o acaso até. Um certo acaso. Né? Eu vivia, de fato, uma fase muito solitária, eu comigo mesmo e curtindo muito meus discos. Então, deve ter vindo daí. Mas sim. Eu não me lembro, assim, o dia que eu... Tá, Uau. mas pra gente se situar um pouquinho, Tony. Quando você criou, você ainda estava trabalhando com tecnologia, né? Você ainda estava prestando serviço aí para... Isso. Estava em Floripa já. Em Floripa. Já estava em Floripa. Em Floripa. Foram 2 anos. 1 ano e meio. Eu fundei o site em junho de 2009 e até o final de 2011, que é quando eu vim para cá. Esse 1 ano e meio, eu usei ele todo para... O meu trabalho fazia com que eu fizesse coisas no Tenho Mais Disco que chamasse audiência. Tipo, eu comecei do zero, não tinha ninguém, não tinha nada. E nessa época, a única rede social grande o suficiente era o Twitter. O Facebook estava começando, o Instagram se existisse, era só um aplicativo de foto mesmo, mas eu acho que não existia ainda. Ou pelo menos o Facebook não tinha comprado. E o Twitter tinha uma atração legal, assim. Então, o que eu fazia? Pegava uma parte do meu salário e comprava uns discos de vinil importados lá. Aí eu sorteava. Mas para você participar do sorteio, você tem que seguir o perfil do Tenho Mais Disco no Twitter. E aí, no Twitter, eu chamava links para as matérias. Então, eu tinha audiência. A partir daí, eu conseguia comecei a criar audiência e as pessoas foram conhecendo, né? Pelo viés do disco ali, mas também da promoção, da notícia. Eu tive uma sorte imensa de cair rapidamente, assim, no radar do pessoal da DEC, que é uma gravadora do Rio de Janeiro, do Rafael Ramos, que é um ícone, produtor brasileiro e tal. E quem tá no cast da DEC, por exemplo, é a Pitty. E a Pitty muito cedo seguiu o Tenho Mais Disco, gostou do Tenho Mais Disco, compartilhou as coisas do Tenho Mais Disco. Legal. Eu a encontrei em 2010 no SW, no festival, e foi engraçado, porque eu fiquei todo meio nervoso. Será que eu falo, será que não falo? Ela me viu com a camiseta do site e veio falar comigo. Então, por eu fazer essa pulverização no Twitter, quando o Twitter era uma coisa, não era nada a ver com o que era hoje, a coisa pegou tração, assim. Então meu trabalho alimentava as demandas que eu tinha e R$0 de renda com o site, né? Sim. Literalmente, por algum tempo foi R$0. Sim, era trabalhando no amor mesmo, não entrava nada. Mas eu dedicava, cara... Nessa época eu dormia, sei lá, umas 4 horas por noite, talvez.
3. Porque Tu tinha o teu trabalho, eu mas... trabalhava das 8 às 6 e eu fazia uma segunda faculdade. Eu fazia engenharia de computação na Univale, em Santa Catarina, porque lá onde eu trabalhava, quem era formado em engenharia tinha um piso de engenharia lá, que era maior que o meu salário, porque eu sou tecnólogo de formação. Então eu fazia a segunda faculdade das 7 às 10h30, chegava em casa às 11 e pouco, porque era lá, era muito, muito longe. Não era mais na frente agora. Não era. Não conseguiu manter essa estratégia. O que eu consegui em uma, a outra compensou de maneiras terríveis. Era 1h30 para ir, meia hora para voltar. Tu tá louco. Sei como é. E aí... inclusive é maravilhoso, porque eu larguei as faculdades faltando 2 matérias e o TCC. E as pessoas falam, mas cara, 2 matérias... Eu falo, cara, fazer 2 matérias agora de engenharia de computação, para mim, é mais difícil do que toda a minha graduação que eu completei lá. E eu tenho mais discos, mês a mês, cresce a audiência. Eu preciso ver se isso vai dar em alguma coisa. E quando que tu sentiu, assim, Tony, que realmente a chave virou? Que o site era real, que a coisa deslanchou? Eu acho que tem um ponto muito nítido, que é quando a audiência começa a aumentar mês a mês de forma consistente. Então, assim, sei lá, 4, 5 meses crescendo a audiência, que não é fácil. Até hoje não é fácil. E aí esse ponto que eu decido largar a faculdade para ver o que ia dar, né? E nesse momento eu conheço a Aline. Foi justamente ali que eu conheci a Aline Krupkowski, arquiteta renomada e celebrada na cidade. Muito conhecida. E a gente se conhece no show do Pelebron, não sei, em Curitiba. Mas a gente se conheceu no Facebook, na verdade. Ela me adicionou no Facebook e eu aceitei. E a gente tinha um amigo em comum, que nem era tanto meu amigo assim. Ainda bem que eu não levei esse fator em consideração. E aí a gente ficou naquela, né? Eu morava em Florianópolis, ela morava aqui. Ela ia com frequência para Curitiba fazer cursos, enfim. E ficou a coisa, vamos se encontrar lá. E aí, nesse momento... A minha cabeça já tava muito assim de tipo, eu preciso ver se isso vai dar certo um dia. Sim. Pode dar tudo errado, eu ter que voltar a trabalhar, mas tudo bem, eu preciso saber. Sim. E isso passava muito por morar numa cidade de baixo custo, porque Floripa é quase São Paulo, custo de vida, né? E eu já tinha planos, de repente, de voltar para Foz do Iguaçu, ou Cascavel, algum lugar que eu tivesse algum tipo de conexão. E aí a Aline aparece bem nesse contexto. E, enfim, a gente se apaixona e tudo dá muito certo. E aí eu venho pra cá e consigo ficar 24 horas por dia só fazendo matéria e criando conteúdo pro Tenho Mais Discos. Aí o que vinha crescendo com consistência num nível mais baixo, cresce com um nível muito mais alto. E ainda assim é uma coisa que vem a segunda parte, né? Legal, tem audiência, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Que é um desafio até hoje para criador de conteúdo, né? E aí eu tive que me cercar de pessoas que sabiam vender, que tinham bons contatos, São Paulo, Rio, para que a coisa desse certo. Posso falar até valores aqui, mas quando eu largo tudo ali, saio de Florianópolis e venho para cá, a única coisa que eu tinha era um carro, um Ford Ka, e eu vendi por, sei lá, 15 mil reais. E o cara me pagou numa caixa de sapato Melissa, foi maravilhoso. Na frente do cartório, ele trouxe a caixa e o dinheiro. E aí eu assinei o documento e falei, acho que tá tudo certo. Tomara que eu não seja assaltado no caminho, que ele não tenha um amigo... Tô vindo embora ali. Tomara que não seja um esquema que um amigo dele vai me parar no meio do caminho. E nessa época, cara, quando eu ganhava 500 reais no mês no site, era tipo, uau, fechei campanhas. Então eu pensei, o dinheiro do carro vai me sustentar alguns meses numa cidade de custo de vida mais baixo como é aqui. E se tudo der errado, eu vou ter que voltar a trabalhar com informática. Sim. E aí tudo deu certo. Que bom. E a adaptação? Sair de Florianópolis para Beltrão, como é que foi? Foi fácil. Tranquilo. Porque eu adoro aqui. Acho que é uma cidade incrível e eu odiava Florianópolis. Mas aí fica muito fácil mesmo, né? Facilitou bastante. Hoje eu não odeio Florianópolis. Hoje eu adoro. Vou lá, visito as praias. Incrível. Acho. Sim. O problema é que morar numa cidade como Florianópolis, que é trânsito intenso, custo de vida alto, e você não aproveita as coisas que a cidade tem, é frustrante. Eu nunca esqueço, até hoje. Teve um período ali de 14 finais de semana seguidos de chuva. 14 finais de semana seguidos. A gente tá falando de mais de 3 meses.
E aí as pessoas, e aí, pô, morar na praia, né? Eu falo, cara, segunda a sexta eu tô no escritório E no final de semana, e no final de semana tá chovendo, eu tô em casa. E, novamente, custo de vida alto, trânsito, e não me dava nenhuma vantagem, porque não é um centro, né, musical brasileiro, falando de indústria, né? Não, e realmente, né? Até pra shows, né? É muito Até pra difícil, shows, né? Muito difícil até pra ter show em shows, Floripa, né? pouquíssimo. Eu não sei como é hoje, eu saí de lá há 15 anos, mas nessa época era basicamente... Não, mas mesmo assim, tá vindo uma banda legal pra cá, tu vê, é Curitiba e Porto Alegre. Sim, não, de fora show, esquece. no sul, é isso. Agora acho que até abriu o Hard Rock, uns espaços lá que parece que é. Mas assim, de fora esquece. Mas mesmo nacionais, não chegava, cara. Então não me dava nenhuma vantagem, me trazia um peso muito forte. E aqui ao contrário, acho ainda 15 anos depois, não, 13 anos depois, eu vim em 2011. Acho uma cidade incrível, tanto que estou aqui e a proximidade de tudo me ajuda muito a resolver coisas rápido e ter meu tempo online ali disponível, né? E nessa época que você veio, Tony, você já estava legal? Você falou antes, né, da questão realmente de saúde mental. Sim. Você já veio bem? Ou você até melhorou aqui? Eu vim no final do processo, assim, eu acho. Eu acho que aqui coroou, assim. Eu acho que eu já estava O site me fez muito bem, estar preocupado com as coisas do site me fez muito bem. Fazer e aí, aquilo que você amava, te ajudou muito. E aí aqui foi a cereja do bolo, assim, porque a conta começou a fechar, né? Tipo, peraí, eu gasto... Lá em Floripa eu dividia apartamento e gastava R$1.000 por mês de aluguel. Aqui eu tenho um apartamento com sacada e gasto 300. Então, pô, o 500 que entrou no site já é lucro, sabe? Sim, exatamente. Então... A diferença é muito gritante, né? Então me ajudou muito, assim. E a Aline, lógico, né? Acho que tem que sempre fazer pontuar isso, porque ela também me deu todas as condições e me ajudou no que precisava. Super companheira. Hoje ela ajuda no site, hoje já há algum tempo. Ela produz conteúdo comigo no site também, seja no site, seja no Instagram. Então, ela também embarcar junto na história foi fundamental. Assim. O Érico perguntou de uma adaptação, mas tem outra aí, né? Que eu não sei se você precisou se adaptar, porque você vinha de uma área técnica e aí você veio para a área do texto, né? Que era a base principal do site, né? Você sempre teve facilidade para escrever? Precisou de um esforço grande nesse início? Como é que foi? É igual a cidade. Eu amava escrever e odiava programar. Então, a transição foi tranquila. Mais uma facilidade, então. Assim, óbvio, não estou me eximindo de culpa, mas esse é o problema da gente ter 17 anos de idade e ter que marcar um X num curso que vai fazer o resto da vida, né? Sim. Então, quando eu fui fazer as matrículas da universidade, eu ficava todas as madrugadas possíveis na internet. Eu não programava nada, eu ficava na internet baixando música, conversando, vendo clipe. Sim. E aí, quando chegou lá, tem que escolher um curso. Ciência da computação, lógico. Logicamente. Escolha que muita gente fez. E desistiu, mas você pelo menos concluiu. Ele foi até o final, né? E aí, enfim. Mas olhando em retrospecto, assim, eu não me arrependo. E eu acho que foi bom, na real, assim, porque se eu tivesse feito um curso, sei lá, mais de humanas, ou se eu tivesse feito jornalismo, qualquer coisa do tipo, talvez eu tivesse entrado numa empresa, sabe? Talvez eu fosse ser repórter, não sei, talvez eu não tivesse... Talvez você não fosse por essa área. Porque o Tenho Mais Discos nasce de uma necessidade muito pessoal e de uma vontade, lógico, de mostrar tudo que estava acontecendo na música e ninguém estava falando. Sim, você criou o teu veículo. Exatamente. Então eu não sei se eu teria criado o meu veículo. Literalmente, você criou a estrutura por trás dele também, né? Isso aí. E a estrutura por trás dele passa muito por tecnologia, né? Sim, exatamente. Então, para quem manja, quem sabe tá vendo, eu uso o WordPress, que é uma plataforma que eu instalei lá em 2009, porque todo mundo falava que era referência. Até hoje eu uso o WordPress. É referência até hoje. Né? Então, se eu não tivesse conhecimento, talvez eu tivesse entrado na onda de alguma empresa que falasse, não, eu tenho um sistema próprio aqui, que você vai ver e tal. E me ajudou muito, Aliás, eu vejo muita gente boa, criadora de conteúdo de música ou de outras coisas, que pena e sofre porque fica na mão de gente que
que, enfim, vai cobrar o valor lá e de repente nem vai oferecer um serviço tão bom, uma solução tão Isso boa. é bem comum, né? Isso é muito comum, infelizmente. Sei lá, se eu chegar num mecânico e o cara virar e falar, teu carro precisa disso, disso e disso, eu só vou falar, tá bom, quanto que é? Faz aí. Pode começar. Dá pra parcelar, exatamente. E pode não ser nada disso. Então, me ajudou muito eu ter um mínimo de noção de, enfim, programação, redes, etc. Sim. Tem um grande amigo meu que é formado junto comigo, mora em Curitiba, o Thiago, que trabalhou em um monte de empresa incrível, trabalhou na Nokia, foi pra Finlândia e tal. E ele era o cara que até outro dia cuidava dos servidores, assim. Então, pô, ter um cara do gabarito dele cuidando do servidor pra mim é uma coisa que eu jamais teria se eu não tivesse cursado isso, sabe? Então, não me arrependo, mas, enfim, talvez não era a decisão óbvia, mas acabou funcionando. E só respondendo sua pergunta, a transição foi muito tranquila, porque quando eu falei, deixa eu ir lá pra trás e ver o que eu gosto, foi muito óbvio, assim. Esses dias eu achei o resultado do vestibular da UFPR, que eu passei. Tinha 110 vagas, eu passei em 102. E aí eu olho as notas assim, redação, 9. Português, 8.8. Inglês, quase 10. Aí começa, né? História, 7. Geografia, 7. Matemática, 3. Física, 2,5. Química, não sei o quê. Aí você pega todas as matérias que... familiarizado com esse boletim. Te entendo bem. E aí você pega todas as matérias que são base do curso de ciência da computação, são as minhas menores notas no vestibular. E Tony, hoje qual é o tamanho da estrutura? Quantas pessoas trabalham no site? Como que é? Isso é legal de falar, porque já respondi várias vezes numa vibe. Onde que é o escritório de vocês aqui em São Paulo? Eu fico aqui em Beltrão e a Aline também. A gente trabalha em casa o dia todo, ela me ajuda muito. E hoje eu estou numa posição mais de coordenar a coisa, né? E parcerias comerciais, e fechar coisas, fazer vendas e tocar projetos e tal. Escrevo muito pouco. Mas eu tenho uma equipe fixa de mais 4 pessoas. E todas essas pessoas pagas e contratadas para isso, né? Sim. E que é uma estrutura, assim, é enxuta, mas funciona super bem. A gente tem mais de 1,5 milhão de acessos por mês, não tem mais disso. E que tem muita redação grande aí que tá indo para esse caminho, assim, porque vê que não se sustenta, infelizmente, com redações, aquela coisa antiga de 20, 30 pessoas, não existe mais. E a gente volta e meio tem alguns colaboradores que vêm numa vibe tipo, posso escrever quando dá e tal. A gente acabou de mudar o layout e a plataforma toda do site, porque são 15 anos de história e eu fiz o maior investimento em tecnologia nesses 15 anos. E a gente tem uma nova seção de colunas, então a gente tem colunistas. Tá. E aí agora tá entrando um monte de colunistas que escrevem ocasionalmente, assim, por exemplo. Mas a estrutura fixa é isso. Eu, a Aline e mais umas 4 ou 5 pessoas. E você diversificou também os temas, né? Não é mais só música. Sim, né? sim. É arte como um todo hoje. Começamos a falar em TV e cinema, principalmente. E um pouco de cultura geral, assim, coisas que viralizam na internet e tal. O mais além da música é séries de TV e cinema. Isso são coisas que a gente começou a falar tem um tempo já. Porque foi até mais fácil, né? Tipo assim, é muito mais fácil você fazer uma transição do tipo, 5 trilhas sonoras incríveis. E aí você tá falando de música e tá falando de filme ao mesmo tempo. Sim. Então a gente começou uma transição suave, pra não ficar uma coisa meio crítica. Resenhamos o novo filme do Batman. A gente não tem nem propriedade pra isso, né? Então a gente fez isso de uma maneira muito suave. E hoje a gente fala de TV e cinema também. Vamos legal. É que teve um boom recente aí também, né? Acho que da TV aberta, ficando um pouquinho de lado, e a popularização de séries, né? De série, filme, você teve uma... Sim. Ampliou demais, né? Então, e uma coisa tá sempre com a outra, né? Sim, quem ouve disco consome série, né? E Tá muito entrelaçado. Eu queria fazer mais, e eu espero, nos próximos meses, ter braço para isso, chamar pessoas específicas. Ainda não tá do jeito que eu gosto. A gente fala, mas não é tanto assim. Porque eu acho que tem bastante espaço para isso. E existem muitos sites já muito grandes nisso aqui no Brasil, séries e cinema.
E muitos deles estão tentando fazer o caminho inverso, tentando falar de música também, né? Tentando ir pro outro lado, né? Mas além de tudo, são filões muito maiores, né? Hollywood e séries, etc., é muito mais que música. E em todos os sentidos, audiência e publicidade também. Não, realmente, hoje tu dá uma... O YouTube tu vê uma crítica de algum filme e pô, chove gente fazendo isso, né? É muita gente hoje falando de filme, de série, então popularizou demais, né? E novamente, assim, quando a gente foi para as redes sociais, eu falei que a gente tem 1,5 milhão de acessos por mês no site. No Instagram, sei lá, tava olhando ontem, a gente, nos últimos 30 dias, são 5 milhões de pessoas que a gente alcança. Então, assim, são coisas... Existe todo um ecossistema, assim, né? O site tá no centro, mas existe Instagram, existe Twitter, existe YouTube. A gente acabou de subir novos episódios de podcast que a gente gravou. E eu também não fui pelo caminho de, tipo, fazer uma crítica em vídeo, aparecendo e tal, não sei o quê, porque eu acho que não é para isso que as pessoas... nos seguem. A gente replica matérias do site em formato de carrossel e traz vídeos de coisas que a gente acha legal, cobertura de show, etc e tal. Eu acho que existe espaço para crítica e acho que existem críticos muito bons. Mas a gente, nesses 15 anos, eu acho que a gente conseguiu construir um nome que eu consegui muito bem chegar no objetivo que eu tinha, que é, putz, se tá ali é legal. Eu não preciso... Se tu tá mostrando é porque... Eu não preciso ficar falando, gente, isso aqui é maravilhoso, olha só, sabe? E não, isso aqui é terrível, não vão assistir, não ouça esse disco e tal. Isso aí... quase como se a gente convidasse alguém que a gente não respeita, né? Então. Nesse sentido, eu acho que... A pessoa não tem nada pra mostrar, por que a gente vai convidar? Exatamente. Mas você também não precisa falar no Instagram, né? Não convidamos. Exatamente. Pessoas banidas do podcast. Faz um episódio com a cadeira vazia. Isso, e uma lista de desafetos. Não precisa. Não há necessidade. Então, eu acho que a gente conseguiu traduzir bem isso nas redes sociais também. Enfim, né? A gente tá vivendo uma fase muito doida que vídeo é tudo, né? Então a gente fez o podcast em vídeo, eu faço podcast em áudio desde 2010, e aí agora que a gente fez os primeiros episódios em vídeo, muita gente já conheceu, achando que nunca houve podcast. E então daqui a pouco muda tudo de novo, sei lá, as pessoas enchem o saco do vídeo e voltam pro texto, ou algum formato novo. Pode ser. Mas eu sempre procuro, e essa é uma tarefa árdua, estar em todos os lugares. Porque em 2014, por exemplo, era subir uma matéria no site, jogar o link dela no Facebook, pronto, o tráfego fazia assim, ó, porque todo mundo estava no Facebook, todo mundo acessava lá, entrava na matéria, lia a matéria. O Facebook funcionava demais, né? Era um absurdo, né? E era um lugar só, né? Era um canhão. E era um lugar só. Hoje em dia a gente tem que pensar, tá, essa matéria a gente vai replicar no Twitter, no Facebook, nos dois, vamos transformar num carrossel do Instagram, aí eu tenho um designer que trabalha para mim e eu coloco lá numa lista de pendências que ele tem para transformar a matéria, sabe? Sim. Então é imensamente mais complexo hoje em dia. Mas, e assim, a gente tem 15 anos de história, né? E eu tenho uma estrutura, né? Para eu me deslocar para os lugares já é mais fácil. Quem tá começando agora é bem difícil. Você falou que deixou evidente que você não trabalha com crítica. Mas mesmo assim você está tratando de temas que são paixões para as pessoas, né? Pegando a música, e as próprias séries já tem isso. Mas ficando na música, por tratar de um assunto que é tão apaixonante que cada pessoa tem o seu gosto, né? Tem as suas preferências. Você chega a ter haters? Na última hora, você quer saber? Nos últimos 15 minutos ali. Você vem pra cá, algum chamou a atenção, Antônio? Cara, eu acho que muito por essa abordagem minha desde 2009, a gente tem hate, mas é uma galera que aí é muito mais culpa da galera do que da gente, assim, não é como se a gente tivesse subido um texto errado ou equivocado ou com um ângulo meio esquisito, é porque a pessoa não gosta daquilo ali, ela não vai mudar de opinião, então ela entra e xinga. Sim. E aí isso gera discussões infinitas no Instagram, se você entrar nos comentários, não é muito difícil você chegar num post que vai ter discussões infinitas, mas por outro lado, vai ter um monte de gente que vai falar para aquela pessoa que fez um comentário idiota e vai falar, cara, você tá maluco. Isso é verdade, isso tem muito. Né? Sabe? Agora que legal, tem uma gente que tá falando disso também, você vem com esse papinho. Então, rola muito hate, assim, mas
Mas é fácil de você medir que não diminui a audiência, as pessoas não deixam de te seguir. É o hater que, se você chegar lá e der 1 minuto de atenção para aquela pessoa, ela vai sair maravilhada, assim, porque ela quer atenção. Então, se você for lá... Cara, isso aí aconteceu na prática, assim. Eu tenho um exemplo maravilhoso, tosco maravilhoso, sei lá. A gente postou um vídeo de uma artista no Rock in Rio, na última edição, e o som dela era super tranquilinho, assim, né? E aí a gente postou o vídeo e colocou, climinha delicioso nesse fim de tarde no Rock in Rio. E postou. Aí foi um cara lá e postou, climinha de enterro. Só que a artista viu. Ela segue a gente, viu, e ela foi lá responder, o cara falou, esse era justamente esse clima que eu queria passar. Obrigado pelo seu feedback, não sei o quê. Foi meio irônica e meio... O cara respondeu ela assim, meu Deus, eu não acredito, você viu meu hate, não era pra ter visto, eu só tô aqui postando, não sei o quê. E pediu 1000 perdões. No final das contas era isso. Eu gosto de você, eu só queria aparecer. Exatamente, ele era fã dela. E aí, no final das contas, ele queria aparecer. Mas assim, é muito perigoso isso. Porque a artista ali, ela, acho, tinha uma consciência... E levou numa boa. Deu a ironizada dela, mas levou ok. Se é um artista que não tem essa consciência, ele pode ter levado aquele comentário lá o resto da vida como uma coisa horrível e que, meu Deus, meu show no Rock in Rio foi horrível e deu tudo errado. E aí? E aí você, de graça, causou um problema enorme na vida de uma pessoa, né? Sim. Cara, o meu perfil pessoal no Instagram é morno, parado, e eu raramente interajo com as coisas. Porque eu também tenho essa... abordagem pra mim, sabe? Se eu vejo um negócio e eu não gosto, eu pulo, eu passo. E se eu vejo um negócio e eu gosto, eu vou lá e curto e compartilho e mando. Enfim, não é o padrão na internet hoje. Não. Longe disso. Então, mas eu também, cara, eu nunca tive problemas com hate, assim. Eu sempre soube filtrar. Às vezes me ajudou muito. Teve alguns momentos que, quando eu comecei a ver que era um hate repetitivo, tipo, pô, esse layout tá horrível. Realmente, o layout tá horrível. Fazem 3 anos que tá a mesma coisa, a gente não muda nada e tá na hora de fazer alguma coisa. Fui lá e fiz. Pô, esse formato que vocês postam no Instagram não dá pra ler nada. Realmente, parei pra analisar. Tava horrível de ler. Parece uma bula de remédio. Você tem razão, hater. É óbvio que ele não falou assim... Nossa, prezados, tenho mais disso. Esse formato... esse formato não está bacana. Não foi assim. Estive aqui avaliando seu site e gostaria de lhe dar algumas recomendações. Não foi assim. Não foi bem assim. Exatamente assim. Mas me ajudou. Eu fui lá, mudei, ficou jóia. A gente tem que saber filtrar isso, né? Teve um comentário muito emblemático, assim, pra mim. Esse não era nem tanto hate, mas que mudou a trajetória da coisa toda, assim. Porque no começo é óbvio, a minha tendência era falar de coisas que eu gostava. E eu cresci ouvindo punk rock. Então, a minha adolescência inteira, eu vi muitas bandas de punk na MTV. O Green Day foi a grande coisa que me impactou. E por causa deles e de Layne Carter, eu comecei a entrar nas bandas muito menores, assim. Então eu falava muito disso, né? E aí um dia, ali em 2010, sei lá, o site tinha 1 ano. Um cara deixou um comentário assim, pô, eu nem gosto de punk, mas adoro acessar esse site, leio todo dia. E aí eu fiquei, lógico, tá na hora de falar de outras coisas. E aí eu adotei a mesma linguagem para falar de muito mais coisas. Se eu estivesse falando de punk, não estaríamos aqui conversando até hoje. Sim, porque... E aí botar. Amo e ouço, mas convenhamos. Sim, sabemos até onde vai, né? Até onde vai. E você se considera um cara detalhista nesse teu negócio? Muito. E tem que ser, né? Muito. São raríssimos os casos. Assim, não vou dizer que é 0, porque são 15 anos, mas são raríssimos os casos que a gente errou, assim. Subir um texto errado, dar uma informação equivocada, assim, nossa, sim, sei lá, no máximo 5. Porque eu era uma noia, assim, até. Tipo, eu ficava, meu Deus, se for pro ar errado, todas as pessoas vão ver. Era até meio paranoico. Mas era muito... Todos os textos, até uns 3 anos atrás, um pouco mais, talvez,
todos os textos do site passavam por mim. Uhum. Todos. As pessoas deixavam no rascunho Uhum. e aí eu revisava todos eles. Então, tudo que ia pro ar passava por mim. Era aí que eu ia chegar. Como é que estava esse processo aí hoje? Daí, nesse período que eu, né, um pouco antes de pandemia ali, entrou Felipe Hernani, meu braço direito. Ele é de Brasília, tá morando em São Paulo. E ele é o cara que revisa tudo hoje, mas, assim, passou por um processo de eu revisar a revisão dele. Muito tempo, né? Até confiar totalmente. Hoje ele é um cara super, assim, totalmente de confiança. Então, quase nada passa por mim mais, assim. O que a gente faz? Todo dia, 10 da manhã, a gente faz uma reunião de pauta, eu e ele. E aí a gente decide quais pautas vai fazer, qual ângulo para aquela notícia a gente vai dar e qual vai ser o título. Uhum. Aí a gente divide entre os colaboradores e durante o dia ele vai só subindo, né? Só subindo. É um trabalho imenso. E ele escreve também. Então, ele tem esse trabalho de revisor e editor também. E eu fico de editor-chefe, né? Porque eu sei... Hoje em dia eu sei. Tudo que vai ao ar eu sei. Uhum. Mas eu não reviso 100% do conteúdo, né? Mas muita gente pode ver de fora e achar que é um processo simples, né? A gente escolhe as pautas, escreve os textos e vai. Mas você ter esse cuidado, esse refino de não subir qualquer coisa, hoje em dia, e é muito complexo. E foi o que formou o nome do site, né? Eu acho que... eu recebo muito feedback, assim. Feedback de, tipo, tá em sala de imprensa do Rock in Rio e vir funcionária de pode falar, né? Funcionária de TV Globo. Sim. Uhum. Ai, Tony, que demais, tenho mais discos. Pô, toda vez que eu vou entrevistar alguém, eu entro lá no site pra saber o que a pessoa andou lançando e tal, não sei o quê. E isso não é fácil de construir, né? Claro que Para um não. veículo independente e, enfim, que até hoje está enraizado em uma cidade interior. E eu não preciso ficar fazendo lobbies e contatos, porque o conteúdo fala por si. É o conteúdo, sabe? E para isso tem que ser extremamente detalhista. Extremamente. É muito tentador você criar um clickbait, você criar uma situação em que vai dar acesso. Mas eu nunca fiz isso, assim. Acho que arranharia muito a imagem. Sim. Com certeza. E eu acho que no teu caso é diferente de uma empresa de comunicação, né? É muito a tua imagem, né? É muito a tua história. E aí o teu cuidado acaba sendo ainda maior, né? É isso, é o que você falou antes. Você criou o veículo. Criei, sou dono ainda, CEO, editor-chefe. E como é que eu vou deixar a coisa... Não tem como. Se acontecer alguma coisa, chega em mim, né? Então... E eu entendo, assim, né? Realidades e realidades. Vai ter um monte de estagiário de jornalismo trabalhando em um monte de empresa que o chefe vai chegar e falar, você tem que inventar uma matéria hoje. Se vira. E tem que dar 10 mil acessos, pelo menos. E aí, faz como? Eu sei de redações que deixam uma TV assim com o tempo real do site. O acesso, o tráfego em tempo real. Se cai, é um sinal vermelho lá que apita. Eu fico olhando o Analytics boa parte do dia, o Hernani também. E a gente se preocupa, falando, os últimos 2, 3 dias não estão legais, o que a gente vai fazer? Mas não é num nível assim de cobrança. Com qualidade, com coisa interessante. Não, mas tem que ter muito cuidado, né, Tony? Para não se transformar naquilo que tu, de fato, odiou nos seus trabalhos anteriores, né? Sim, exatamente. Então, de ficar entrando nessa coisa de resultado, essa loucura toda. Exatamente. Aí tu acaba com algo incrível que tu construiu, né? Todas as vezes que eu pensei em largar tudo nesses 15 anos, foram poucas, mas já aconteceram. Foi porque eu entrei nessa espiral aí. Então. E tipo, nossa, tá horrível, estou entediado e eu preciso entregar, e eu preciso de audiência, e eu preciso vender campanha, e eu preciso não sei o quê. Muitas das vezes, tava tudo certo, tudo lindo, tudo incrível, a gente tava crescendo, a gente tava vendendo campanha. Mas você entra num lugar assim, é muito fácil. A internet tem esse poder magnético, né? De te colocar nesse lugar de que, não, tu não tá desempenhando tudo que tu deveria. Exatamente. E é muito ruim isso, porque quando tu vê, de fato, tu entra nessa espiral e aí você tá das 9 da manhã às 8 da noite trabalhando e chega no final do dia e fala, putz, não fiz nada. Exatamente isso. Então, por que não fez nada? Porque você entrou no vício da rotina ali, como eu tinha entrado lá atrás e tava louco pra sair, né? Tem que ter muito cuidado pra não voltar, né? Quando o Facebook deu aquela... Porque você falou, o Facebook era excelente, era isso. Sim. Você jogava lá. Quando começou aquela história de, tem que impulsionar,
parou de ir para uma galera e tal, o nosso tráfego caiu, sei lá, pela metade, e eu falei, pronto, é isso, vou ter que... O que eu vou fazer agora? Mas assim, era a internet inteira sofrendo com o mesmo problema. Não é como se meus clientes estivessem batendo na porta falando, pô, e aí, o tráfego caiu pela metade. Ninguém tinha me cobrado. Sim. E eu tava numa autocobrança ali. Tipo, meu Deus, o que vai ser disso? E beleza, depois veio o Instagram, depois veio o Twitter, continua crescendo. Né? Hoje em dia o Facebook, a gente joga as matérias lá pra dizer, assim, porque é... Pois é, o Facebook se foi mesmo, né? Não se foi, mas, cara, sei lá, é 10% do que era, assim. No nosso caso, pelo menos. Não, mas acho que no geral, né? E depois parece que virou, vamos brincar, parece que virou uma rede de haters, né? É pro pessoal brigar, parece. Né? Não é pra ler, porque a gente percebe que as pessoas elas mal entendem o título das coisas que você posta lá. E elas ficam brigando sobre aquilo. Isso. Então, isso. É muito não é para leitor. Não, e é triste, cara, porque mais, trabalhar com informação hoje, e texto e escrita e tal, todos nós aqui, de uma forma ou outra, estamos aqui, é muito difícil, porque a gente vive uma era de desinformação completa. E aí tem gente que cai num lugar comum de falar, mas as pessoas que não têm tanto acesso assim e tal. Cara, cansei de ver gente estudada, formada, curso superior, que só lê o título e começa a falar besteira. Então, não entende o título, né? Já começa a não entender do título. Até porque um título é uma arte fazer títulos, Exatamente. né? Não, e outra coisa, e o título, ele não tem a obrigação de dizer tudo também. Ele tem que chamar a atenção sem ser irresponsável. Lógico. Né? Daí as pessoas às vezes não têm essa noção. Até, vamos falar para aqueles que até entendem um pouquinho. Né? Não, mas aí ele... Não, mas espera aí, esse título aqui não está certo. Não, está certo. Ele não está dizendo o contrário, né, do que o texto diz. Ele só não te deu a informação total, porque senão você não... óbvio, você não pode entregar tudo. Não tem todo o espaço também. Você não ganha... Senão você não monetiza título, senão né? você faz um lead, não o título, né? Você dá toda a informação. Pois é. Mas então essa é uma dificuldade pesada. E é por isso que nessa época aí, inclusive... que eu começo a dar mais atenção para outras coisas. Uma das coisas, o Instagram. Quando eu começo a perceber que o Instagram tava diferente, porque o Instagram, quando surgiu, era para postar isso aqui, né? Cuca com salame, álbum de fotos. Pronto, era foto e era isso. Era uma rede deliciosa, porque as pessoas só se elogiavam, inclusive, né? Ai, que gostoso, você foi lá gravar. Que época feliz. Você na praia. Estive aí semana passada. Não era tipo, que inveja, você está na praia, eu estou aqui trabalhando. Então... Quando eu começo a perceber que a coisa mudou ali e que o consumo de Instagram estava muito alto, eu começo a... Porque eu tinha uma filosofia assim, na minha cabeça era o site sempre. Era o site no centro e beleza. Tinha o Twitter que me ajudou no começo, mas é o site. Nessa época eu começo a perceber que se eu ficar só no site, não ia dar. Então eu começo a ir para o Instagram e foi um acerto, assim, porque hoje em dia a gente tem 430 mil seguidores. E aí faz toda a diferença. Porque muitas vezes chegam clientes, vários, é comum que o cara nem pede proposta para o site. Ele pede, quanto que é 2 vídeos de Reels, um story, não sei o quê. Daí eu até, no começo a gente até falava, vamos colocar uma semaninha de banner no site. Não, cara, site, não, esquece. Tem o contrário também, tem gente que quer editorial no site e tal, mas começou a ficar muito comum isso, assim, sabe? Diversificar e muita gente que quer só social. Então, se lá atrás eu tivesse... não, esse Instagram não vai dar nada. Cara, para construir 430 mil seguidores, são longos anos. Longos anos e muito conteúdo. Então, isso também foi um ponto de virada, assim, sabe? Entender que a marca era forte. Bom, peraí, as pessoas vão consumir, tenho mais discos, seja onde for. E assim, Tônio, muito provavelmente o Tenho Mais Discos, ele te proporcionou viver muitas coisas, te trouxe muitas oportunidades. O que tu tem para contar pra gente nesse sentido? O que tu viveu que tu nem imaginou e que de repente tu tava lá? Algumas coisas bem marcantes, assim. Rapidamente, a primeira delas foi muito rápida, foi em 2010 no SW, esse festival que eu encontrei a Pitty, por exemplo. Eu fui credenciado. Eu ainda trabalhava na empresa de tecnologia
E aí eu fui credenciado como imprensa, ganhei um crachá de imprensa, assim. Uhum. Eu olhava no espelho e falava, cara, eu sou um programador, né? O SW era num feriado, eu tive que dar um migué no chefe. Inclusive, desculpa, chefe, você era muito incrível, mas essa vez... Meu Deus. E aí eu me vi lá na sala, na área de imprensa. Cara, tinha fotógrafo da Folha de São Paulo, com aquelas lentes que a lente custa 50 mil reais, assim, sentado do meu lado, mandando foto no notebook. E eu fazendo a mesma coisa. Eu era um par dele ali, né? E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E um dos shows que eu nunca vou esquecer desse festival foi o Sublime, que era o Sublime With Rome, que era o vocalista do Sublime, morreu há muito tempo. E foi final de tarde, assim. Era, sei lá, 6 da tarde. As últimas 3 músicas foi um pôr do sol, coisa mais linda do mundo, assim. E aí eu tava na frente do palco, porque o crachá dava acesso. Aí eu tava olhando o show, o pôr do sol, o crachá, e eu ficava tipo, meu Deus, cara, que é isso? Eu nem trabalhava com isso ainda, né? Então esse é um dos momentos emblemáticos pra mim. Curiosamente, a Aline tava nesse festival também. A gente não se encontrou, a gente foi se encontrar um ano depois. Esse foi muito emblemático. Tem um outro momento muito emblemático pra mim, que eu entrevistei o Serj Tankian, vocalista do System of a Down. Ele tava lançando um disco solo, e aí a gravadora, quer entrevistar? Vamos aí. Foi a minha primeira entrevista internacional. E hoje é mais por Zoom, né? Mas na época, isso é também, 2011, 2012. Eles faziam por ligação. Então, a gravadora pedia teu telefone e falava, olha, a gravadora estrangeira vai te conectar com o artista. O artista, no caso, era um dos meus ídolos da adolescência. Fora do punk, assim, o System of a Down era uma coisa que eu ouvia demais. Porque no Cefete a galera botou muito o Toxicity, que é um disco famoso deles pra tocar, enfim. E aí, faltando 1 hora pra entrevista, eu tomei um litrão de cerveja da Argentina, daqueles que a gente, né, traz de vez em quando, só pra conseguir entender que eu ia falar com um Serj Tankian do System of a Down. E aí, quando a gravadora liga, tipo assim, hi, Tony, e tal, tudo em inglês. Sim. Vou te conectar, ok? E aí, de repente, é hi, hello, do outro lado tá um ídolo teu falando com você no telefone. E eu aqui em Francisco Beltrão, atendendo o telefone, DDD 46. E ele na Califórnia, fazendo a ponte. Então, isso foi sensacional também, assim. E eu lembro que eu era tão cru ainda, que eu ouvia as respostas e eu ia digitando, assim. Eu não tinha nenhum software, não tinha um gravador, não tinha nada. Porque eu pensei, como é que eu vou plugar meu telefone? Não tinha absolutamente nada. Eu fui digitando as respostas, assim, e deu tudo certo. Mais recentemente, eu entrevistei o Caetano Veloso e fiquei por 1 hora e qualquer coisa com ele. Eu não sei que outro jornalista nesse país já ficou tanto tempo com o Caetano Veloso numa entrevista só. Foi uma oportunidade incrível por Zoom. E foi especialmente marcante por alguns motivos. O primeiro é que tinha morrido um dos melhores amigos dele no dia, o Letieres Leite, que é um músico super renomado da Bahia e tal. A notícia da morte foi de manhã, e aí a entrevista com ele era à noite, meio que umas 8 da noite, assim. Eu falei, certeza, ele vai cancelar a entrevista, tá tudo certo, tudo bem, né? Aí chega a assessoria dele ali, 2 da tarde, e fala, não, ele decidiu manter a agenda justamente porque ele quer botar a cabeça em outro lugar. Aí eu fiquei mais nervoso ainda, né? Eu falei, meu Deus, entrevistar o Caetano num dia difícil pra ele. Sim. Entrevistar o Caetano já é uma... Sim. E aí começa a entrevista por Zoom, e ele tá super sério, assim, realmente, muito sóbrio, e falando que, hoje é um dia difícil, tal, não sei o quê. E aí, papo vai, ele começou a falar um monte de coisa e se soltar, e tanto que era pra durar meia hora, e durou 1 e pouco, e chega no final da entrevista, ele fala assim, pô, muito obrigado, Tony, eu consegui entrar no teu ritmo num dia como hoje. Eu fiquei assim, Caetano Veloso, meu ritmo? Como assim? Você que é o dono do ritmo, fazem décadas. E aí eu pego o celular, tá cheio de esporro, assim, a assessoria, termina logo, já era pra ter terminado, não sei o quê. Mas tá no YouTube essa aí, Caetano Veloso, tem uma Diz que Amigos, vai me achar falando com ele. Ele falou do nosso R de paranaense, quando eu falei porta e tal, e ele começou a trazer antropologicamente as origens do R. E, cara, foi super legal, assim. Foi um momento que eu achei que eu nunca ia passar, sei lá. E aí, bom, assim, tem coisas que
são corriqueiras pra gente, mas que quando eu falo, até às vezes as pessoas me olham torto, assim, tipo, sério que isso é normal? Tipo, sei lá, entrar em backstage de grandes festivais é muito normal, estar com artistas e ver artistas grandes em eventos e às vezes até ter alguns de WhatsApp é muito normal. Essas coisas que a gente de imprensa tem acesso, só que o Tenho Mais Discos me proporcionou num nível super legal, assim, né? De, tipo, artistas muito relevantes e que eu sou muito fã. Então... São muitas coisas que esses anos... Legal mesmo, né? E isso foi outra coisa que eu tive que aprender a lidar também, porque chegou um momento que eu tava tipo, tá bom, claro que me credenciaram no festival em Chicago, que eu adoro ir todo ano, a gente é grande, pô. aí você tem que voltar e falar, opa, não, pera, sandália da humildade, olha que demais, rolou de novo pelo 3º ano, etc e tal. No Coachella é um dos festivais mais celebrados do planeta, o ingresso é não sei quantos mil, etc. Primeira vez que a gente aplicou para credenciar como imprensa, a gente foi aceito. E a Aline foi como fotógrafa. Ela tem fotos do pitch do Coachella, de artistas no nariz dela, assim, é só ela apertar. Então, foi muito legal. Não, são vivências muito legais, né? Muito... Com uma diferença, inclusive, né? Porque na imprensa, em geral, você até pode conhecer celebridades. Mas nem sempre elas são da área que você gosta, né? No teu caso, é no teu foco, né? É naquilo que você ama mesmo, que é a música. Tem uma banda que eu sou muito, 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 muito fã, que chama Refused, que é da Suécia. E aí, quando eu fui para um desses festivais, quando você vai para o festival, credenciado, você recebe uma planilha com todos os contatos de todas as assessorias de todos os artistas que vão tocar. Então, desde o carinha, que é uma banda que começou ontem e tá no primeiro horário, até o headliner. Se vão te responder ou não... Outra história. Os headliners nunca me responderam, por exemplo. Mas o Refused eu mandei um e-mail e falei, eu gosto muito dele, se rolar, rolou, beleza. Deu 5 minutos, a assessora respondeu, claro, Tony, que horário você quer falar com eles? Aí sugeri um horário lá e perguntei com quem vai ser a entrevista. Aí ela, Tony, você foi o primeiro, então você pode escolher. Nossa. Aí eu escolhi o vocalista e o baterista, que é o principal letrista. E ela, tudo bem, combinado. Aí chega na hora, ela fala, olha, não tem muito limite de tempo não, tá? Eles estão tranquilos, eles querem falar com você e tal, não sei o quê. Novamente, 40 minutos conversando com uma das minhas bandas favoritas e o áudio da gravação da entrevista atrás é um show do Jimmy Eat World, que é outra banda que eu amo, maravilhosa. E a área de imprensa era aberta, então você captou o áudio no fundo do show e eu entrevistando eles. Agora assim. você já tinha evoluído, né? Aí eu tava gravando. Aí já tinha iPhone. Não tava mais. Evoluções importantes. Ao vivo teria sido um problema, né? Eu conversando cara a cara. Não, você diz aí. Aí já tinha evoluído de fato. Aí era alguns anos pra frente. Muito bom. Isso foi outra experiência, assim, que... né? Sei lá, quando eu comecei o site. Eu sempre botei muita fé, assim. Eu sempre falei, caramba... Você sempre apostou muito. Eu sempre apostei muito, tudo. Assim, eu falei, caramba, eu quero muito viver disso. Às vezes eu pergunto, foi um susto. Não foi um susto. Eu sempre fiz... Mas tem coisas que eu não imaginava, né? Tipo, estar num festival, meu festival favorito, no backstage, entrevistando. É um festival que se chama Riot Fest, inclusive, pra quem quiser. E rola em Chicago até hoje. E é tudo muito legal, assim. Tipo assim, na área de imprensa, os caras dão cerveja, água e energético de graça, só tem que dar uma gorjeta. E aí todas as bandas vêm dar entrevista ali. Então, mesmo que você não entreviste, você vê os caras ali na tua frente. Os caras estão ali do lado, né? É muito legal. É muito legal. Muito... E qual é o futuro do Tenho Mais Discos? O que tá nos próximos passos aí? A gente acabou de fazer aquilo que eu falei, né? Uma grande remodelação. Uma mudança de layout. Mudança de layout e toda a tecnologia por trás. Então, acho que o futuro próximo é a gente usar isso, assim. A gente amplificar a forma como a gente comunica. Isso falando de site, né? Amplificar a forma como a gente comunica. Os produtos que a gente tem a vender também. Então, quando chega um cliente, hoje a gente não tem só, tem um banner aqui e dá para fazer um texto. Não, dá para fazer um hot site, dá para fazer um destaque que aparece na home e não sei o que, dá para fazer muita coisa diferente. Então, de site eu ainda nem consegui explorar. Tem um mês agora que a gente fez isso. É então, bem recente. É bem recente.
Instagram eu vejo como uma coisa que ainda iremos testar novos modelos e vídeo e coisas que a gente pode adaptar ali, também pensando sempre nas duas pontas, e eu não tenho pudor nenhum de falar isso. Uma é editorial, outra é comercial. Sem comercial não vive, sem comercial não existe o editorial. Então, de repente, formatos que sejam mais atrativos para clientes e que daí a gente possa trazer um monte de gente incrível para falar sobre música. Então, a gente também acabou de estrear um podcast novo em vídeo e a gente deve fazer outros programas de podcast em vídeo, que é uma coisa que eu sei que não é nenhuma inovação e, né, estamos aqui em e as pessoas estão fazendo há muito tempo, mas pra gente é novidade. E o grande lance é ficar ligado, né? O que vai vir aí? É a novidade e isso é importante também saber filtrar, né? Porque, por exemplo, TikTok a gente nunca embarcou. Apesar de ser um lugar que eu acho, assim, TikTok não é só dancinha. Existem criadores de conteúdo muito legais lá. Tem muita coisa lá. Porém, nunca entrei. Mas a gente... eu também. Eu acho que na hora do negócio de colocar a idade lá não chega, não sabe? Aquele scrollzinho não tem. Ele não chega. Ele queima seu telefone. telefone. De 80 ele não... Seu telefone sai fumaça. Assim. A gente só posta vídeo de, sei lá, cobertura de festival no TikTok, porque a gente entendeu que, enfim... não dá pra ganhar todas também, né? Eu não vou contratar uma pessoa, mais uma só pra TikTok. Só pra ficar ali. Nosso YouTube, por exemplo, também é muito parado. Agora voltou por causa do podcast, mas a gente passou longos tempos sem publicar conteúdo. Então também não dá pra ganhar todas, assim. Quando eu vi que o Instagram bombou, eu falei, cara, vamos focar nossos esforços no site, Instagram e de forma secundária, Twitter, Facebook. Tá, Tony, e assim, tem duas coisas que me passam pela cabeça. Pelo conhecimento, pelo envolvimento que você tem, existe a possibilidade do Tenho Mais Discos que Amigos fazer um evento musical? A gente já fez. A gente fez em 2017 um festival em Brasília e foi super legal. 3 mil pessoas e só bandas nacionais. E eram 10 bandas, 5 de Brasília e 5 nacionais, assim mesmo, né? O headliner... 2 headliners, 3 últimos shows eram Francisco Elombre, Baiana System, que é de Salvador, e Brasa, que é uma versão do For Fun, que agora voltou lotando estádio, mas era uma versão um pouco diferente. E depois o evento não foi pra frente por motivos que eu prefiro não comentar aqui, mas deu certo. E a gente fez na pandemia um festival online, no YouTube, 6 horas e meia de duração. A gente colocou bandas tocando 3 músicas cada uma, com patrocínio da Vans, de marca de tênis e tal. E ficou lá 6 horas e meia, um sabadão no meio da pandemia, passando, e sei lá, 1.000 pessoas online toda hora vendo ali. Chegou no final, sei lá, 40 e poucas mil pessoas viram. E a gente fez uns micro-eventos em São Paulo. Aliás, esse é um ponto que eu acho que eu não sei se eu não falei pra vocês, mas aqui eu sei que eu não falei. Eu cheguei eu e a Aline, chegamos a ir pra São Paulo. Final de 2018. Porque eu entendi que ali era o ponto já que, fazer olho no olho com a galera de agência ia mudar. E, de fato, eu passei 2019 inteiro fazendo muitas reuniões e cavando coisas que em 2020 aconteceriam com formas e cifras que eu jamais tinha visto na minha vida. Tava muito legal a gente consolidando a marca no mercado, né? E aí veio a pandemia. A gente veio para um casamento aqui na terça-feira, na quarta, o casamento ia ser no sábado. Na sexta, casamento cancelado. No domingo, sei lá, lockdown, galera. E nunca mais voltamos para São Paulo. A gente tinha financiado um apartamento lá. A ideia era ficar a médio e longo prazo. A gente ficou muito indo e voltando nesse 2019, né? A gente nunca deixou aqui Beltrão, a gente nunca morou de fato lá. Mas a gente tava nesse caminho, assim. E aí eu fiz alguns eventos lá. Shows solos de banda, assim. Uns 2 ou 3, talvez. Mas, cara, evento... Nossa senhora. Eu não... o festival de 2017 eu lucrei. Porque eu entrei com um cachê lá. Eu falei, me põe na planilha com um cachê aí. Produção, se você quiser ganhar rios de dinheiro, fique à vontade. Estou cedendo o nome.
E não deu rios de dinheiro, apesar de ter ido super bem, e eu ganhei meu cachê e tava tudo certo. Os outros eventos todos que eu fiz, presenciais, ficou tudo menos 0 a 0, apesar de muita gente. E o online também, por causa do patrocínio, rolou, foi legal. A gente pagou todas as bandas que participaram também. Mas nada, uau, vou me mudar para o ramo de eventos. É um custo-benefício bem difícil. Não, eu imagino assim um evento comemorativo, né? Aniversário. A gente deve nesse fazer sentido, uma né? festa de 15 anos em São Paulo esse ano. Estamos falando sobre. Legal. Isso a gente deve fazer. Tá. E aí, você é tão envolvido com o texto, né? E uma coisa que eu vejo assim, o próprio vinil, ele tem um saudosismo. Não te passa pela cabeça fazer um livro a respeito... Vamos imaginar um chute qualquer aqui, a história do site, a história da música vista por você. Na tua A Aline me vida. cobra isso direto. Ela fala que ela acha que eu tinha que fazer da história do site. E eu tentei começar algumas vezes, ainda não rolou. Eu acho que eventualmente sai. Nem que seja um e-book, assim, sei lá. Mas... Não, mas é muito legal, né? Poder ter esse registro aí. Então. Exatamente. Até pro meu filho, né? Que tem 2 anos e 2 meses. Sim. A hora que ele tiver 10 e pegar o livro e ler, eu falo, uau. Muito legal, né? Ele pode ser zero conectado à música, mas pelo menos ele vai saber a minha história. Exatamente. Mas as chances são pequenas também, né? Cara, não sei. Esses dias eu li uma entrevista Você nunca sabe, né? Eu li uma entrevista do Dave Grohl do Foo Fighters, ele falando que ele, sei lá, ia num estádio, tocava para 50 mil pessoas, e a hora que chegava em casa, ele contava para uma das filhas, e a filha, tá bom, pai, beleza. Mas, muito legal. Legal, mas vamos ver o desenho ali, ou, me leva na festa da casa de não sei quem. Uma das filhas dele canta, tá até no último disco como vocalista e tal, mas ele tem acho que 3. E ele falou assim, cara, minhas filhas me veem como um pai legal, mas a conexão com a música não existe, assim. Então eu nem quero criar expectativas para não me frustrar. Certo. E já que a gente tocou nesse assunto, como é que é o Tony pai? Eu tô o dia inteiro conciliando site com ele, com outras coisas da vida, porque a gente fica em casa fazendo home office e ele tá em casa. A gente não botou em escolinha, nada. Então, eu e a Aline, que também é super... A gente é muito conectado a ele e muito afim de, desde cedo, estimular ele a muitas coisas, assim. Tanto que a gente tá muito feliz com as coisas que ele já mostra, que aprende, etc e tal. E puta, eu amo. Eu acho incrível, assim. É uma experiência... É o clichêzaço, né? É a melhor experiência do mundo, ao mesmo tempo que é a mais difícil do mundo. Todo mundo fala isso porque é isso, de fato. É isso. Mas eu adoro, assim, eu acho... Teve momentos na minha vida que eu pensei, nunca vou ter um filho, e beleza, é isso, tá tudo certo. E aí veio a pandemia, e a pandemia fez a gente repensar tudo, né? Eu repensei tudo, a Aline repensou tudo, e a gente repensou tudo, e decidiu, não, acho que faz sentido, né, vamos pôr esse plano em prática. E aí veio, e nossa, adoro, faço questão de estar, eu viajei agora, fiquei, sei lá, 2 dias e meio fora, 3 dias, e já fica, meu Deus, parece uma eternidade. E aí volta e já tá com ele de novo, e aí é isso, um desafio imenso também, né? Porque ao mesmo tempo que você tá com ele ali, uau, estou com ele de novo. Aí 5 minutos depois, uma birra. E aí você fala, eu tava morrendo de saudade. Tô revendo. Então, novamente, muito fácil você cair num lugar errado, assim, de olhar pra uma criança de 2 anos e 2 meses e querer brigar com ela, né? Aí você fala, você tem que ficar, você é o adulto. O cérebro dela nem tá formado ainda. E faço questão de, o máximo que puder, o resto da minha vida tá sempre do lado dele, porque ele precisar, assim. Muito do que eu faço hoje é isso, assim, tipo, que legal, fechamos uma campanha nova e vai dar para fazer um investimento um pouco melhor aqui e ali pro Arthur. E sem tirar o meu lado e o da Aline também, né? Porque isso também é outra coisa que às vezes é uma armadilha, né? Você esquecer que são um casal e que existe uma vida... Tirar aquela coisa, só somos mas é incrível, assim. Eu acho incrível e fico chateado e irritado com pais que não são presentes nas vidas dos filhos. Sim.
Também ficamos. Exatamente. Uma vez até eu já tinha filho, tenho um filho, né? E algum amigo meu que não tinha, até hoje não tem filho, me perguntou assim, é muito caro ter filho? E, cara, eu jamais pensei nisso. Pois é, eu também. O que você precisa ter, porque recurso você vai dar um jeito, você vai arrumar para aquilo que precisar. O que você precisa ter é tempo. Exatamente. Você vai precisar se dedicar, é isso, não é valor. Não é valor financeiro. Sim. É o teu tempo, você tem que estar apto para entregar isso. É isso aí. É isso aí. E a parte mais difícil, eu sei. Eu tenho uma vantagem de poder estar em casa o dia todo, mas eu poderia estar em casa o dia todo, trancado no escritório e falar para a Aline, vamos pôr ele logo numa escola aí, rapidamente. Ele está com 2 anos e quase 3 meses, a gente ainda nem cogitou. Ele vai entrar na escola a hora que precisa, de fato, ali tiver no 45 do segundo tempo. Porque a gente se dispôs a estimular e ensinar em casa mesmo, sabe? A gente tem uma babá que acompanha, lógico, ajuda muito, mas a gente tá o tempo todo. Sim. É Hot Wheels, é dinossauro, é banda. O dinossauro tem que ter. A banda também. Banda, tô muito feliz. Ele começou a pedir Maglory e Terno Rei, que são 2 bandas indies brasileiras que eu amo. E ele começou a pedir e cantar, assim. A gente postou um vídeo no Stories, o vocalista da Maglory falou, meu Deus, você fez o filho mais lindo do mundo. Tava cantando a música dele. Legal. E aí já tá começando a transição de não ser mais galinha pintadinha, mundo bita, pra ser música. Pra ser música de verdade. Legal. E a gente tá bem feliz. Tony, e ainda aproveitando o Arthur, se você tivesse que indicar apenas 3 discos para ele ouvir, né? Quais seriam esses 3? Agora eu quero ver. Eu já indiquei sem empurrar, mas já empurrando. Terno Rei e Maglory já entraram ali. Mas, enfim, não vou considerar como a minha resposta. O Green Day foi muito, 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 muito importante na minha vida. Então, eu queria que ele ouvisse, sei lá, talvez o Duke ou o American Idiot, que são 2 discos muito, muito importantes para mim. E que ele, enfim, tirasse as conclusões dele, por que eu gostava tanto. Que mais? Talvez o da minha banda. Pô, importante, né? Mesmo sendo muito, muito, muito iniciante, mas enfim, ele entender que em algum momento eu fiz isso. Legal. Acho que pode ser, a gente chegou a gravar disco, enfim. A gente não falou sobre isso aí. Né? Vai pro terceiro aí, né? Depois a gente volta aí. E para não ficar tudo gringo... Bom, se bem que eu falei da minha banda, né? Mas para ficar um nome grande nacional, eu acho Titãs a maior banda da história desse país, porque, enfim, tem um catálogo genial. E eu entendi muito sobre diversidade musical acompanhando a carreira do Titãs. Então, eles têm, sei lá, uma música chamada Polícia, que é para criticar a polícia, e tem Epitáfio, que é uma balada ao piano na mesma carreira, né? Então... sei lá, talvez o Cabeça Dinossauro do Titãs, que pra mim é um disco incrível e que representa um tempo... Esse disco é dos anos 80, 90, assim, né? Aquela efervescência rock nacional e tal. E tem letras que provavelmente, se fossem cantadas hoje, seriam proibidas e canceladas, né? Tem uma música chamada Igreja que fala, não gosto de igreja, eu odeio religião, eu não gosto de padre, não gosto de madre. E existe um Faustão tocar um monte de música desse disco, né? Sim. Então eu acho que, por vir do punk, eu sempre gostei dessa coisa meio, no mínimo, questionar tudo. Insurgente, assim. Então eu acho que o Cabeça Dinossauro do Titãs também. É óbvio que quando ele tiver 10 anos, esses discos terão 50, o do Titãs, do Green Day. Bom, 94 o Duke, se for esse, então já fazem 30 anos. 30. Então ele vai... serão 40 quando ele tiver seus 10, 12 anos. Então, mas é complexa a pergunta, porque eu acabo falando mais discos sobre mim, né? Discos que eu gosto muito. Então, mas é isso mesmo. Mas é aquilo que tu... É o que você indicaria pro teu filho. Mas é isso, né? Como que pai, vai falar de você. Né? Não é necessariamente a história da música, né? Tem um episódio legal que tem uma banda do Rio de Janeiro chamada Menores Atos, que é também muito pequena, enfim, independente.
E eles lançaram um disco incrível chamado Animalia, que eu acho maravilhoso, há mais de 10 anos. E recentemente eles lançaram versões em discos de vinil. E aí foram 5 versões em cores diferentes. Uma é marmorizada, a outra é metade preto, metade branco e tal. E aí eu comprei uma versão e eles me presentearam com uma versão, a banda. Eu abri um pra ouvir e outro eu guardei, lacradinho, porque um dia eu quero chegar pro Arthur e falar, cara, esse disco aqui é muito importante pra mim e é uma versão em vinil que eu nem sei a cor. Vamos abrir junto? Legal. E aí a gente vai abrir junto e vai ouvir, né? Na vitrola. Muito legal. Vamos perguntar sobre a banda dele, então? Não. O roteiro eu não tinha isso aí, não. Pode passar. Tira fora isso. Eu acho que tinha. Não, eu tô brincando. Eu não acho ruim, pelo contrário. Foi uma fase muito legal da minha vida. O Kleber, que era o baixista, é uma pessoa incrível e que sempre... Toda essa paixão que eu tive pelo site, ele sempre teve por ter bandas. Só que eu rapidamente percebi que cantar punk rock em inglês no Brasil não ia me levar a nenhum lugar, né? E aí não deu pra seguir em frente. A gente lançou uma demo, lançou um CD, tocou, sei lá, Itajaí, Maringá, Cascavel, Foz. Foz a gente tinha, sei lá, conseguia levar umas 80. Tinha uma certa abertura. 80 pessoas pro show, sei lá. A gente tocou com o Pelebroy lá. Nosso último show foi com o Pelebroy, em Foz do Iguaçu. Se chamava Ant Strike. Ant de formiga, Strike de ataque. E a gente não tá nas plataformas, mas tem um SoundCloud escondido aí. Em algum lugar. Se você Quem procurar bem no Google, acha. Eu cantava... Muitas aspas pro cantava, era e tocava guitarra, muitas aspas pro tocava guitarra. O gêniozinho da banda era o Kleber, ele era um baixista impressionante, assim. E foi divertido, a gente fez show. Isso ficou, Tony? Nunca mais tocou? Não. A guitarra tá a minha guitarra era cheia de adesivo, assim, eu entupia ela de adesivo. Quando eu tocava, né? E aí eu pendurei num lugar no escritório lá em casa. E a Aline tocava baixo, né? Ela teve uma banda aqui em Beltrão também. Que se chamava Lazy Chickens. Lazy Chickens. E era punk também. E aí tem o baixo dela do lado da minha guitarra. Mas nem ela... Os dois aposentados. Os dois aposentados. Uma vez por ano, talvez, eu tiro lá e faço 10 minutos de algo e guardo de novo. Foi uma coisa muito autodidata do punk, assim. Então eu sabia tocar Ramones 1 milhão de músicas, Green Day 1 milhão de músicas, Rancid, que é uma banda que eu gostava muito também. E aí, só que assim, cabeça muito fechada, assim. Jamais tentei, sei lá, aprender um solo de guitarra complexo. Foi uma coisa que... Mas era por interesse mesmo, assim. A paixão que eu tinha de escrever sobre música nunca foi a paixão que eu tive de tocar, sabe? Coisas diferentes, né? Lugares Quando diferentes. A gente brincou lá no começo de ser rockstar, era mais por isso, assim. Tipo, cara, eu nunca... é óbvio que é muito legal você tocar e pessoas estarem assistindo. A gente tocou uma vez com o Tequila Baby. Lá em Foz do Iguaçu. E... no Country Club, eu acho. E tava cheio, assim. E pessoas que nos conheciam por ser de Foz do Iguaçu e tal. É super legal. Claro. Mas aí, sei lá, entra no backstage, vê coisas, sei lá. Você queria conversar com uma pessoa, pô, você é músico também e tal. E aí a pessoa está completamente em outro lugar. E aí eu ficava, tá. Eu preferia estar conversando com essa pessoa sobre as nossas bandas favoritas. Sim. E aí, enfim... Não era isso acaba sendo um tanto quanto frustrante, né? Bem frustrante. Enfim, não era pra mim. Ficou. Como percebemos, o site deu certo. E eu prefiro ficar do lado de trás. Tá certo. Chegamos nos finalmente, Luciano? Também, vamos às 2 últimas perguntas. Vamos lá. É finalmente ou é 2 últimas perguntas? Aí... Finalmente é composto por 2 que é a famosa por isso que é no bundinha plural. Bundinha da
Você sabe que eu vou ter que explicar pra muita gente fora daqui porque é cuca com salame, né? Vão achar que é cuca, cabelo. Não, mas a ideia Ah, é... tá bom. Porque Há um duplo sentido. eu fico extremamente indignado. Porque é aquilo, eu vejo uma cidade, eu entro no Google Maps e já começo a saber tudo, né? Uhum. Aí as pessoas perguntam, mas onde é que você mora? Ah, numa cidade, no interior do Paraná. Ah, beleza, Londrina? Quem é de São Paulo só conhece o norte do Paraná. Então, Curitiba costuma vir em segunda, inclusive, porque é norte do Paraná, fronteira ali com São Paulo. Londrina não é fronteira, mas é quase. E aí eu falo, não, então, sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão. Ah, tá, entendi, perto de Curitiba. Aí eu falo, não, então, não, mas vamos olhar aqui. É o junto outro com... lado. Aí um grande trunfo é falar, fica 1 horinha da Argentina. Nossa, que legal. Você compra muito vinho? Aí essa Pelo menos pergunta é eles têm uma inevitável, referência né? coerente, né? Você vê que eles não Faz o seu sentido. Não estão pensando em, sei lá, uma estação de esqui. Sim. Não, é pra vinho mesmo. Né? Aqui só tá fácil, pertinho pra comprar vinho. Ô, Tony, por tu estar aqui em Beltrão, tu acompanha alguma coisa de cena local? Tem isso de tu ir num barzinho ali pra ver alguma banda tocar? Tem isso aqui? Cara, quando eu vim pra cá, eu ia muito no Confidência. Certo. Só que cena local era muito pouco, era frustrante, inclusive. O que mais eram bandas de fora que vinham ou bandas cover, né? Sim. Eu não me lembro de bandas daqui dessa época que chegassem pra mim, assim. E a gente ia com bastante frequência. Ia nos lugares, hein? O que rolava era muita banda cover, que é uma realidade de muitas cidades, né? Na verdade, eu acredito que a cena aqui na cidade, ela é muito... Acho que tá começando a vir algumas bandas que estão produzindo algumas coisas, mas no geral, a grande maioria é cover, né? E não é um problema de Beltrão, né? Assim, Sim, se você for pra Curitiba... Eu já fui num festival em Curitiba, em que, sei lá, tinha 6, 7 mil pessoas no festival e era Slipknot cover. Pearl Jam, eu ouvi a mesma música do Pearl Jam no mesmo dia, porque era Pearl Jam cover e anos 90 cover. Então, tipo, a mesma música, tocou a live do Pearl Jam as 2 vezes. E aí, eu lembro que tinha Scalene nesse dia. E Scalene é uma banda que, pô, teve um programa da Globo, galera, eles tiveram que colocar no cartaz Scalene, parênteses, autoral. E já era pós todo o sucesso, né? Da banda. O que eu conheço hoje, já até coloquei música deles em playlist recentemente, é Ramon Valdez. Sim, eu conheço. Acho que é uma das poucas bandas aí que tá... Acho que a Sangue do Blues agora também lançou uma música nova. Então, algumas coisas que então, estão... mas além de tudo, não chega. Tipo assim, essas bandas não me mandam um release. Tony@teimadiscamis.com. Entra lá no site, aba, contato, vai estar meu e-mail. Não chega. Não chega. Então, assim, novamente, não é um problema de Beltrão, mas é uma questão que as bandas e artistas têm que cada vez ficar mais espertos, né? É que é um problema, assim, quando tu conversa com o pessoal dos bares, e eu sei aqui da cidade, né, o que é que eles dizem? Que se tu coloca lá, assim, Queen cover, as pessoas vão, entende? Aí tu tem que colocar a foto do Queen, entende? Que é pra facilitar... Mas pessoas... é que eu acho que bares não são lugares formadores de cena. Você não vai formar uma cena pra tocar num bar onde as pessoas foram pra beber uma cerveja. Formação de cena vem de pessoas que têm interesse em comum em fazer música e fazer show. E isso é uma coisa que não acontece há muito tempo em lugar nenhum, né? Tipo assim, é verdade. O rock não acontece em lugar nenhum. Ou acontece muito pouco. E aí ainda tem o fã roqueiro que quando aparece uma banda tipo, sei lá, Greta Van Fleet. Que, pô, eu vi Greta Van Fleet na áudio em São Paulo, 3.000 e poucas pessoas, lotada. Molecada que normalmente tava ouvindo funk, trap, rap, tava lá vendo Greta Van Fleet. Aí vem o roqueiro e fala, não, mas é cópia de Led Zeppelin, aí eu não quero ouvir. Pronto. Aí já destrói, isso é muito ruim. Aí o moleque já se sente pô, o que eu tô fazendo ouvindo essa banda, já que é tão ruim, assim, uma cópia, não sei o quê. Então tem isso ainda, né? Do fã de rock ser muito purista. Sim. E se esquecer que, sei lá, o Rolling Stones, por exemplo, o primeiro disco são 8 covers e uma própria, sei lá. E é o Rolling Stones, né? Sim. Então, enfim, isso falando especificamente de rock, né? Porque eu acho que as cenas... Eu acho que é um engano achar que cena vai nascer em bar, cara. Não vai. Talvez a atração certa pra bar, de fato, seja a banda cover. Bar que eu digo assim, das pessoas irem sentar, tomar um negócio. Sim. Agora, você organizar um show e usar o espaço do bar, de repente domingo à tarde, e aí fazer... que aí é pouca gente que tá disposto a fazer isso, né? De tentar organizar e fazer a coisa... Exato, você tá querendo aproveitar um público que tá saindo sábado à noite pra beber.
Tá, Tony, mas eu só quero ter certeza que eu entendi, assim. Você falou que as pessoas não te procuram, não escrevem, não mandam pra você. Não as pessoas todas. Não, eu tô falando de quem tem banda. Tipo, mas mesmo autoral. Quem tem banda, né? Aqui de Beltrão, eu nunca recebi um e-mail, um release, um contato. Há muitas bandas. Eu recebo 40 e-mails de bandas novas por dia, 50. Não, mas Se isso você que eu queria entender. Se o pessoal daqui, de repente, tem esse pudor, talvez, sei lá, pensa assim, sei lá, se ele só vai publicar... Banda muito grande, algo não muito sei. grande, algo de fora, não vai valorizar. Tanto que eu fiquei sabendo da Ramon Valdez por ficar sabendo e botei numa playlist nossa, que é uma playlist que tem, sei lá, 6 mil seguidores. Pois é. Que É isso mesmo. a playlist que eu queria alternativa. deixar evidente que você tá disposto. Eu lembro que eles entraram em contato comigo, mas não foi numa vibe de mandar material, era alguma outra questão, assim. Foi aí que eu fiquei sabendo. E eu não lembro se chegou material depois de novo, ou se... Enfim, mas a cada lançamento que você faz, você ficar trabalhando em imprensa. Porque, de repente, eu vi aquele material e foi um dia que, cara, passou, tava muita coisa acontecendo. Sim. Ou naquele dia eu vi o teu material e achei, legal para uma playlist, ponto. Mas você ficar a cada passo do caminho que você tá trilhando, mandando pra imprensa, incomodando a imprensa, é muito importante. Porque uma hora vai. Né? Uma hora vai. Não, mas acho que o Helder tem feito isso. O Helder tá em cima. Não, ótimo. O Helder é o vocalista da Ramon Valdez. Ótimo. Pode ser que tenha sido passou por mim, enfim. Mas se ele tá fazendo, que bom. Se alguém é empenhado nisso, é o Helder. Ele é empenhado. Isso é verdade. Ótimo, excelente. Isso aí. Excelente. Mas agora vamos então às últimas perguntas. Agora é sério. Ele sacou ali que realmente não agora era, né? Mas bem, Tony, na finaleira a gente pede uma indicação, na verdade. Né? Alguém que tu gostaria de indicar o trabalho, alguém que você confia bastante no trabalho. Quem que você gostaria de indicar aqui hoje? De qualquer área, de qualquer ramo. Aqui de Beltrão, né? O que você quiser. Vou ficar aqui, né? Tem vários aí que ou tá no patrocínio ou já vi programas de vocês. Então, a Tayla foi nossa doula, o pessoal da Vinoteca também. O Formosa, acho que vocês já fizeram alguma coisa. E o Formosa tem uma idade parecida com a do Tenho Mais Discos. Se eu não me engano, quando eu vim pra cá em 2011, eles estavam inaugurando. E eu lembro de falar pra ele, esse maluco desse Rafa tá com um cardápio maravilhoso de cerveja que só eu vou beber, porque é cerveja importada do mundo inteiro à disposição a 2 quadras de casa. A gente mora ali pertinho. Eu acho que ele foi muito ousado e depois ele soube entender. Porque depois ele sacou que não era, que essa carta imensa de cerveja não ia dar certo, diminuiu, começou o show. Mas, enfim, eu acho, o case do Formosa eu acho muito legal. Deixa eu falar alguém daqui, depois falar alguém de fora, talvez, mas outro aspecto da nossa vida é corrida de rua. A gente começou em 2017 num programa do Sesc aqui, em Beltrão, que era um programa, assim, você ia lá 3 meses, grátis, 2 aulas por semana, e saía pronto para correr uma prova de 5 quilômetros. E a gente saiu dos 3 meses, correu uma prova de 5 km e se apaixonou. E a gente correu de 2017 a 2020, aí veio a pandemia, a gente parou e voltou 2022. E a gente tem um treinador aqui que nos acompanha, que é o Clemerson Neis, que tem o Titanium Project e tal, que tá com muita gente que treina com ele. E eu acho que, mesmo quando a gente foi para São Paulo, ele ficava passando uns treinos à distância e tal, a gente fazia. E foi fundamental, assim, pra eu só não sair correndo de qualquer jeito, sabe? E ele tá toda hora em prova também. A gente correu a meia maratona de São Paulo recentemente, ele correu uma maratona inteira. Tava no Peru outro dia, e levando o nome daqui também. Não, né? realmente, ele não para, né? Não para nem com chuva e frio, né? Não, ele tá na rua correndo, né? Eu encontrei ele no dia terrível, assim, tipo amanhã, né? 7h30 da manhã, chovendo, frio. E ele correndo, né? Aí depois eu encontrei ele num lugar lá e você é maluco, né? Não dá nem pra usar de desculpa, né? Você vai lá e não faz o treino. Aí você fala, tava chovendo e frio. Aí ele vai falar, cara, então... Não, daí ele disse, como é que você vai treinar hoje? Eu falei pra ele, não, mas o adversário tá treinando. Falei, liga pra ele, diz que aqui tá chovendo. Vamos deixar equilibrado esse negócio, né? Ele conseguiu índice para a Maratona de Boston recentemente, que é uma das mais sensacionais do planeta. Então é um cara dedicadíssimo, né? Cara, eu trabalho com muitas pessoas que eu admiro muito.
minha equipe toda. Então, né, até deixar um registro aqui. Cara, vai lá. A Aline, minha esposa aí, que trabalha comigo, é incrível. O Hernani, que é meu braço direito, toca o site de forma incrível. O Bruce, que é o nosso designer, é um cara que mora lá no interior de Minas Gerais também, uma cidade menor que Beltrão, e que, putz, é um cara sensacional. A Stephanie, a nossa fotógrafa, é fotógrafa da Pitty também. Então, putz, é uma das melhores fotógrafas que eu conheço. Nossos editores, Lara, Gabriel. Então, eu acho que vale muito falar sobre as pessoas que trabalham com a gente, né? Bruno Martins é um cara que fica no Rio de Janeiro, então tem um contato próximo com a indústria lá e sempre e atua mais ou menos como consultor / vendedor. E em São Paulo, hoje eu tenho um pessoal incrível, que é o Cauê e a Mari, são pessoas que trabalham comigo e que estão na ponta ali para estar onde eu não posso estar em São Paulo, quando é importante, aquilo que eu falei, olho no olho da agência, e para conseguir novos negócios para a gente também. Então, eu acho que todas as pessoas que trabalham com a gente são incríveis. Falando de um nome amplamente conhecido e que eu acho que merece ser estudado e que a gente acabou de sair de Olimpíadas e eu acho que vale muito, eu sou muito fã do trabalho. É difícil falar que é fã das pessoas hoje em dia, né? Porque amanhã faz uma besteira. Sim. Sou muito fã do trabalho dos últimos anos do Cazé, da Cazé TV, o Casimiro. Eu acho que, por eu estar na internet, né? E ser um cara que veio também de um lugar do zero, o cara que botava uma câmera virada para a parede e ficava comentando vídeo de YouTube. Não, isso é incrível mesmo, cara. Transformar isso num canal oficial de transmissão das Olimpíadas. Nossa. É tipo assim, tá... algo é diferente com ele, com a equipe dele e tal. Então, eu acho um exemplo, assim, de internet hoje, eu acho um cara... É um fenômeno, né? Isso é incrível mesmo. Muitas lições para tirar ali. Alguns erros também, mas muitas lições para tirar, porque é impressionante, né? É impressionante o que ele fez. Com certeza. Sim. Então, Tony, vamos para a última, então. Que é bem tradicional, né? Clássica. Se você pudesse viajar no tempo e encontrar o Tony de 17 anos de idade, que conselho você daria Fazendo pra o ele? xizinho lá no vestibular. Bom, primeiro eu acho que eu ia falar, vai nesse X. Vai dar tudo certo. Eu acho que eu falaria para não me preocupar tanto. Não preocupar tanto que as coisas iam dar certo, assim. É fácil você falar de um ponto de vista de alguma coisa que deu certo, né? Mas eu acho que em vários momentos eu me preocupei em excesso, assim, e foi uma coisa que deixou de ser produtiva, sabe? Obviamente eu falaria, cara, a coisa tá rolando, tá muito legal, mas eu acho que é isso, assim, é uma fase muito difícil da vida, né? 17 anos. Complexo demais. Ainda mais, putz, né? Eu não tinha o mais estável dos lares, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, fora a vida de um adolescente que já é cheia de pressões sociais, né? Eu acho muito mais difícil o ensino médio do que a pressão social que eu sofro hoje, por exemplo, assim, depois de adulto. Acho que o ensino médio ali é cruel, né? É cruel mesmo. Máquina de moer. É uma máquina de moer, e se você tem que sair de algum jeito, assim. Mas eu não me arrependo de coisas, não acho que eu deixei de fazer coisas também, mas talvez tenha me preocupado demais em algum momento com coisas que não precisavam, sabe? Mas novamente, chegamos aí, sãos e salvos. Diria que o punk rock é uma forma de se salvar do ensino médio. Muito. É aquela boia, né? É aquele salva-vidas. Muito. Se não tivesse sido isso aí... Muito. Eu, ano passado, fui no Primavera Sound e teve Bad Religion. Eu tava trabalhando, tava credenciado, mas fiquei na grade pra ver, tipo, fã. E o vídeo que eu compartilhei, eu escrevi Punk Rock Saved My Life, em inglês, né? Punk Rock salvou minha vida. Porque isso foi isso, cara. E pode ser o funk, pode ser o rap, pode ser qualquer coisa, sabe? No meu caso, foi o punk rock. Por muita questão de época também, né? No início dos anos 90, o punk rock explodiu. E era comum você ligar a TV e tá tocando uma banda. Hoje em dia não mais. Então, pode ser qualquer coisa. Mas aí a gente volta pro que eu falei lá no comecinho, né? Eu acredito muito que a música salva vidas. E salvou a minha. Não, e realmente existe essa pluralidade, mas
eu acredito que quando a gente passa por coisas que são muito complexas, quando a gente está usando o ensino médio, enfim, né? Mas aquela música que te salva, ela é aquela que, ela, independentemente de qual for, mas aquela que ela favorece uma identificação, né? Uhum. E eu acho que o punk rock tem tudo a ver com isso, né? Porque são várias coisas, não é só música, né? Não é só a música, né? Tem muita coisa ali. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, né? De que a minha banda favorita é Ramones, né? Se tu olhar a história deles, é uma história muito triste, né? Tipo, é uma história triste. Eles nunca foram grandes, né? Assim, isso. Mas internamente, essa coisa de se odiar, essa coisa de... né? E aí eu penso assim, pô, mas foi isso aí que me salvou, sabe? Então, existe aí alguma identificação, tem alguma coisa que puxou aí, que realmente acho que tem a ver com essa coisa de ensino médio, das dificuldades que a gente passa e te fisga, né? Hoje em dia... eu acho dureza. Posso estar falando do ponto de vista de olha o velho falando lá, mas hoje em dia muita molecada se identifica com um influenciador, né? Com uma pessoa. Isso. E aí, o que eu acabei de falar, daqui a pouco amanhã essa pessoa vai fazer uma besteira e aí desmorona, enfim. Sim. E eu acho isso perigosíssimo, assim. É óbvio, eu tinha ídolos. O Billy Joe Armstrong do Green Day, pra mim, eu imitava os jeitos dele tocando, sabe? É óbvio. A gente tem ídolos, mas eu acho que hoje a coisa é mais restrita, talvez. Eu acho que você não se identifica com movimentos. Isso. E movimentos, aquela pessoa. Né? E movimentos são importantes. Porque você tem muitos pontos de vista em movimentos. Exatamente. Você não tem um ponto de vista, o que aquela pessoa falou não é uma coisa lei e acabou, sabe? A gente tem isso, tem o que eu acho horrível nas redes sociais, ou até mais em plataformas de vídeo, como o YouTube, por exemplo, que é você entrar numa espiral de só confirmação do mesmo ponto de vista. É a bolha que a gente chama. É a bolha, e aí você vai estar sempre caindo ali no viés de confirmação, porque você já está tendendo a acreditar naquilo. Vem alguém e fala que é aquilo, você só acredita. Sim. Não à toa chegamos no terraplanismo, exatamente. que é um absurdo. Então, eu fico preocupado, assim, novamente, sempre pensando no Arthur, né? Caramba, daqui a pouco, como vai ser quando ele tiver a idade que eu botei meu primeiro CD para ouvir? Exatamente. E eu acho que hoje a gente carece de movimentos. A gente tem individualidades e egos. E aí... E veja a dificuldade. Porque a gente vive num mundo que as pessoas estão mais isoladas justamente por causa da tecnologia, né? Isso desfavorece o surgimento de movimentos. Você pode fazer mobilizações, mas as pessoas não estão convivendo próximas e juntas o tempo todo, né? Para fazer surgir um movimento. É muito louco, né? A gente vive na era mais conectada do planeta e as pessoas são as mais conectadas do planeta. Exatamente. A gente vive na era com mais fácil acesso à informação da história e as pessoas são desinformadas. É incrível mesmo. São paradoxos bizarros que a internet internet com esse criou. problema, né? Você só vê a informação que você quer ver. Exato. Exato. Então, assim, se você só não... chega na tua bolha. E novamente, voltando ao começo que eu falei, eu sempre tive o senso crítico. Não é como se na minha época, tipo, sei lá, né, existiam canais de TV ou programas de TV que também queriam te empurrar uma visão. Tinham coisas ruins também. Mas você tinha que saber questionar. Aí eu tinha que ir na biblioteca, pegar um livro. Mas é o pensamento crítico que está se extinguindo. Né? Acho que lá atrás a gente tinha uma crítica, olhava, mas isso aqui talvez não, isso aqui, né? Hoje não, parece que a coisa vem e é goela abaixo e, sabe? Até com pessoas que são muito bem instruídas. Exatamente. Eu acho que até que isso é uma coisa, às vezes, muito preconceituosa também, né? Achar que alguém não é bem instruído, enfim. E aí a gente vê um monte de gente de várias classes sociais e vários passados diferentes e poder aquisitivo diferentes caindo na mesma espiral de mentira, e não importa muito se é verdade, né? Se é a tua verdade, então tá bom. Tá valendo. Alguém com 1 milhão de seguidores confirmou, estou feliz. Muito bem. Muito bem, muito bom, né? Muito bom. Que baita episódio. Baita conversa. Bom demais. Tony, somos muito agradecidos aí pela tua presença, por nos proporcionar aí esse episódio incrível, muito rico, né? Passamos por diversos lugares aí. Obrigado. Bom demais. Obrigado pelo convite. Novamente, como eu falei, me sinto em casa aqui em Beltrão. E é ótimo ver iniciativas como a de vocês, assim, que é trazer a galera, conversar e botar para todo mundo conhecer, assim. Isso aí. São histórias muito ricas de muita gente aqui que faz coisas incríveis. E aí eu acho que tem que... Não, realmente. Tem muita história legal aqui em Beltrão e que não são contadas, né? A nossa ideia é muito... Ou são vistas de uma maneira muito parcial, né? Você vê um lado só, não
não conhece as pessoas que estão próximas de você. Legal demais. Parabéns e obrigado. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Ficamos aí. Até.